Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas opções de jogadores estrangeiros para o Remo, até porque eu sempre trago esse vídeo aqui no canal de algumas alternativas, né, quando está próximo da janela. Agora em julho e junho, né, vamos ter essas duas janelas onde os clubes vão poder se reforçar e tem algumas posições que o Remo tem interesse de ir no mercado. Então eu separei aqui uma lista de jogadores do futebol chileno, argentino, venezuelano que poderiam ser uma boa alternativa. Vale lembrar, alguns desses, né, têm contratos se encerrando agora em julho, então é mais fácil de você pensar na contratação, e outros não. Então outros teria que convencer, né, um empréstimo, talvez com uma opção de compra, porque se for para pensar em pagar 1 milhão, 5 milhões, 6 milhões de reais, não tem a menor possibilidade do Remo conseguir isso hoje na Série B do Brasileiro. Mas nós vemos vários clubes, né, contratando jogadores, às vezes até mesmo do futebol argentino, que vem de uma boa fase, com empréstimo como opção de compra, até porque é bom para esses jogadores e para os clubes estarem numa Série B do Brasil, que tem muito mais visibilidade do que outros campeonatos aqui da América do Sul. Então eu vou começar aqui com o primeiro, com o Carlos Sousa, ele que é um venezuelano, uma opção de camisa 10, 29 anos de idade, que joga aí pelo Carabobo lá da Venezuela, né? Então, pelo Carabobo não, pelo Deportivo Táchira da Venezuela, e que está inclusive na Libertadores, né? Assim como o Carabobo, acabei me confundindo. O Deportivo Táchira está no mesmo grupo do Flamengo e tudo mais, e ele vem de uma temporada interessante, 22 jogos e 8 assistências. Aqui mostra 6, mas eu vi aqui nos outros sites é 8, tá? E surpreende que ele não marcou nenhum gol, até achei estranho esses números, mas tem sido um cara que, para a função dele, né, para meia, 8 assistências em 22 jogos é um desempenho interessante. Vale lembrar também que no ano passado somou 30 partidas, 3 gols e mais 4 assistências, jogou também pelo Carabobo em 2023, 27 jogos, 5 gols e mais 5 passes. Inclusive na Libertadores desse ano ele tem uma assistência em 5 jogos, nos últimos 4 aqui, ó, inclusive uma assistência em cada jogo, né? Então realmente vem de uma fase interessante e seria uma alternativa para a camisa 10, porque o Remo trouxe algumas peças, o Regis vai ser esse jogador, mas não ficaria surpreso se pudesse, né, jogar um outro atleta junto com ele ou para revezar, até porque o Dodô não tem sido, né, esse jogador, e ele também pode cair um pouco pelas pontas, ó, aqui pelo lado direito, então não é só um meia de criação, ficar lá na frente, parado, nem nada nesse sentido. Se eu vim aqui na liga, acho que não vai ter, né? Ah não, tem a liga da Venezuela, não sabia. Aqui no SofaScore, dá pra ver, ó, muito mais um ponta direita e meia, Carlos Sousa, 29 anos, camisa 10 do Deportivo Táchira. Pelo que eu vi aqui, ele tem contrato, né, até o final desse ano de 2025, então agora no mês de junho ele já poderia assinar um pré-contrato e chegar totalmente de graça. O que você tem a dizer? É uma boa opção, não é? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes disso, eu quero destacar aqui também para você se inscrever em nosso canal. Estamos com esse objetivo de chegar em 70 mil inscritos, até porque assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo. Então, se você quer concorrer, já se inscreva. Vou deixar aqui também outras sugestões de conteúdos do Leão aqui no canal, em média, né, 6, 7 vídeos por semana. Então, para você não perder nada, conte aí com a sua inscrição, beleza? Então, vamos falar aqui de outra opção, que seria aqui o Nicolás Johansen. Acho que é esse o nome dele. É um argentino de 26 anos que está atualmente lá no Coquimbo Unido do futebol lá do Chile, né? Então ele tem contrato até o final dessa atual temporada e vinha de um início interessante. Ó. Pra você ter uma ideia, nos 4 primeiros jogos na liga ele tinha 3 gols marcados. Ano passado também somou mais 5 gols em 20 partidas e tem aí 26 anos, né? Essa equipe aqui que sempre teve o costume de revelar bons jogadores, principalmente nessa função aí de ataque, né? Argentinos e tudo mais. Tem bastante lá no futebol chileno, inclusive outros aqui que se destaca, né? Era esse aqui em outros momentos, esse aqui, ó, o Jonathan Baumann, onde chegou a ter um bom momento no futebol equatoriano, lembro muito dele no Barcelona, e aí, né, é uma alternativa também do futebol chileno. Se não tiver enganado, o rival Paysandu ele contratou 2 jogadores que já estavam, né, no futebol do Chile, então 9 gols nos últimos 37 jogos, não é um desempenho absurdo, mas até porque se fosse, né, pegar um jogador com uma média de 2 gols por jogo, com 26 anos, ele seria bem mais difícil de pensar na contratação. Quem sabe um empréstimo, uma compensação financeira pequena, né, ou uma opção só lá para o fim do contrato, poderia ser uma alternativa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Tem outro aqui também dessa equipe, que seria uma opção de um ponta direita, que tem aí, né, 24 anos, que é o Alejandro Azocar, acho que é isso o nome dele, na temporada passada, né, a primeira dele com uma maior sequência no time profissional. 42 jogos, 4 gols e 3 assistências, e nesse ano 16 partidas com 4 passes, tá? Nenhum gol marcado até aqui, tem 24 anos, pelo que eu vi o contrato dele também se encerra agora no final dessa temporada, lembrando que ele foi comprado por essa equipe aqui, ó, São Marcos Arica, aí terminou o contrato dele, assinou em 2024 até o final desse ano.
camisa 11 aí também titular, se não estiver enganado, na temporada passada teve alguma competição internacional, a Sul-Americana, 4 partidas e mais uma assistência. Você aqui que tem a dizer, você acha que é uma boa futebol chileno aí, ó, com algumas alternativas, apesar de que não tem muito costume, né, chileno no Brasil, eu conheço bem poucos, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Antes disso, eu quero destacar também aqui os produtos na Foot Fanatics do Remo, com várias opções de camisa, bonés, inclusive pelo meu link aqui embaixo você tem 10% de desconto. Vou deixar aqui essa opção de boné aqui também, ó, a partir de R$70, muito bom, todos os produtos originais, e pelo link aqui embaixo você ainda tem um desconto em cima desse valor, seja de camisa de clubes nacionais, internacionais, se você vem aqui, por exemplo, né, em opções de chuteira, se você vem aqui também camisas, calções, bolas, enfim, são várias alternativas. O link da Foot Fanatics vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, mais um aqui, esse é sim uma opção mais cara e menos provável, né? Então seria aqui do Eric Ramírez, jogador de 28 anos, que seria uma opção de ponta e centroavante. Então faz essas duas opções lá no Huracan, onde nessa atual temporada vem de 19 jogos, 6 gols e mais uma assistência. Vale lembrar que ele foi contratado na temporada passada de graça, quando terminou o contrato dele com o Ginásio também da Argentina, e aí havia feito, né, 24 jogos, 4 gols e mais 2 assistências, uma boa opção aí de 28 anos, então tem um valor de mercado aqui em outros sites de 5 a 6 milhões de reais, porém, vale lembrar, o contrato dele até junho do ano que vem, uma opção que eu ficaria de olho, até porque o Remo tem olhado, né, para mais estrangeiros, seja nesse ano, se consegue um acesso para o ano que vem, uma Série A, acho que seria uma opção bem interessante, até para ele ser bem versátil, né. Destaca aqui também a finalização e a velocidade dele, até porque, né, pelo que eu vi aqui nessa atual temporada, dentre os pontas, ele é o quarto com mais gols, com 5 gols marcados até aqui, e na estreia da Copa da Argentina também, uma partida e um gol. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Mais um, também lá do futebol argentino, do Huracan, é o Franco Watson. Ele que tem 22 anos, apesar do nome em inglês, é também argentino, e aí tem um contrato em definitivo com o Huracan, mas não tem conseguido jogar. Ele surge muito bem lá no Instituto também da Argentina, 21 jogos em 2022, 6 gols marcados, vai para o Lanús, onde não consegue jogar, e nesse ano também no Huracan está encostado, né? Então eu acredito que não vai ser um atleta de difícil contratação, 22 anos, quem sabe uma aposta, né? Até porque vamos combinar, que no Brasil você chega um jogador, um argentino, ele se destaca por 1, 2, 3 anos, né? Uma Série A, por exemplo, quanto que ele não valeria? Certamente bem mais que se fosse um jogador brasileiro para mercado nacional, né? Que eu digo nesse sentido, eu já vi algumas vezes isso acontecendo. Até o Ivan também, zagueiro, né, do Remo, que veio do Amazonas, argentino, acredito que se o Remo consegue um acesso, ele ainda segue como titular numa Série A, vai aparecer um Palmeiras, um Corinthians, um Cruzeiro interessado nele, não duvido absolutamente nada. Então, 22 anos, meio ofensivo, que não vive uma fase tão interessante, quem sabe para disputar nessa posição com o Regis, vale lembrar que ele pode jogar também como um segundo meio campista, né, não joga somente lá na frente. Mais uma opção aqui também é de um centroavante uruguaio, Michel Santos, né? Não sei como que seria a pronúncia dele. Atleta que viveu ótimas fases, né, no futebol do River Plate do Uruguai, passou também na Espanha e no Talleres com bom desempenho, só que aí nas últimas 2 temporadas não tem conseguido jogar. Pelo Vélez nesse ano, 17 jogos, só um gol. Ele tem 1,75 m, destro, contrato até o final desse ano. Na temporada passada que o Vélez foi campeão, ele era um reserva, 16 jogos, só 3 gols. Também tinha passado pelo Juárez, lá do futebol mexicano, 23 partidas e 3 gols, números bem parecidos, né? Na Argentina e também na primeira divisão do futebol mexicano. Pelo Talleres, que ele foi muito bem na temporada de 2023, marcou 13 gols em 24 partidas, tá aqui o desempenho dele, né? Onde chegou a ser o vice-artilheiro da competição, também em 2021 com 10 gols, 2022 com 7 gols aqui também. Então era um atleta que vinha se destacando bastante e acabou caindo de desempenho. Pode deixar sua opinião aqui também para essa alternativa, até porque o Remo nessa atual temporada, quem deveria ser nessa contratação de peso, que foi o Viseu, não tem dado conta do recado até aqui, é claro que pode dar a volta por cima, e o Michel Santos poderia sem dúvidas ser uma alternativa, até porque, no geral, né, jogadores argentinos, uruguaios, para essa posição de centroavante, sempre é uma boa aposta. E para finalizar, tem o último aqui, que é o Imanol Machuca, ele também lá do Vélez, não tem conseguido jogar, até entrou aqui nesse mês de maio em 2 partidas contra o Lanús e contra o River Plate, onde o Vélez estava, né, perdendo ambas as partidas. E aí por quê? Porque ele foi uma contratação da época que o Papelinho estava lá no Fortaleza em 2023 e pagou 14 milhões de reais nele junto à União. Achei um acordo caro,
mas até que ele conseguiu jogar pelo Fortaleza. Foram no total 65 partidas, 6 gols e mais 5 assistências. Só que aí o Fortaleza já não vinha dando espaço para ele com o Vojvoda no ano passado e emprestou para o Vélez, que estava na Libertadores, que é o atual campeão da Copa da Argentina, e aí acabou que ele não tem conseguido jogar 25 anos de idade. Não sei se o Fortaleza teria interesse em emprestá-lo para a Série B, mas como o Remo está brigando na parte de cima da tabela, pode valorizar o jogador, o Papelinho já é um cara que conhece ele, conhece o pessoal do Fortaleza, eu acho que seria um ótimo acordo. Pode deixar sua opinião se você concorda comigo, discorda, o que você tem a dizer. Vou deixar também aqui outras sugestões de vídeos recentemente que já trouxemos do Remo no canal, além também, né, aqui na Fute Fanatics, com várias opções de camisas, e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!